Renata, e tem uma coisa interessante que a gente às vezes olha para algumas situações só pelo lado negativo, né? Então, obviamente, esse momento de pandemia, tanto para a vida pessoal, quanto para relacionamentos, quanto para o trabalho, a gente tem uma quantidade, assim, uma lista imensa de coisas negativas. Mas eu quero te fazer uma pergunta para abrir a possibilidade da gente refletir e pensar talvez sobre coisas positivas. Então, minha primeira pergunta nesse sentido é o seguinte: isolamento social pode ser algo saudável? Um momento de silêncio, um momento de autorreflexão, que não necessariamente só na pandemia, né, mas em qualquer momento da vida. Algum tipo de isolamento é algo que pode ser saudável? E se pode, como, enfim? Tá. Tudo o que é em excesso traz um prejuízo, né? Então, assim, se for um isolamento a se perder, a gente não sabe quais serão as consequências disso. Mas, do que a gente está vivendo hoje, Zielson, dá sim para ser saudável, né? A gente não precisa olhar isso só como negativo. Eu acredito que tem muita gente que está conseguindo ver o lado bom de tudo isso. O que é legal a gente entender é que não importa o que esteja acontecendo, o importante é como eu lido com isso e como eu interpreto essa situação. Então, é exatamente o que você fala desse olhar negativo. Se eu sou uma pessoa que eu já tenho um olhar mais negativo, eu com certeza estou olhando tudo isso como algo terrível, catastrófico, que vai acabar com a minha vida, né? E isso vem muito da ansiedade, né? As pessoas muito excessivamente ansiosas, com certeza elas estão tendo pensamentos catastróficos. Porém, a fase de isolamento, se a gente olhar no contexto até que você falou aqui, de uma introspecção, de um se olhar, né? Eu gosto de trazer essa pegada para essa conversa. Eu gosto de trazer esse olhar, né? Foi nos tirado os nossos papéis por um tempo. Então, às vezes a gente fala assim, o que você é? Eu sou médico, eu sou empresário, eu sou uma psicóloga. Isso nos foi tirado por um tempo. Então, quem você é? Quem sou eu? Né? Quem sou eu dentro da minha casa? Quem sou eu nos papéis aqui dentro de casa que eu não tenho mais acesso ao mundo? Quem sou eu quando não estou lá fora? Quem sou eu hoje aqui dentro com o que eu tenho de recurso aqui? E isso está nos fazendo criar muitos recursos. Né? A gente está se olhando e falar, não, isso eu dou conta, isso não. Então, é importante a gente ter esse olhar para dentro. E eu acho que o isolamento traz muito isso. E então eu prefiro que a gente olhe desse viés, no viés de me encontrar, de entender quem eu sou, de melhorar como pessoa, de desenvolvimento pessoal mesmo, do que a gente ficar olhando de estar isolado, de estar longe das pessoas, de estar sozinho, né? Se a gente for pensar só nisso, realmente vai ser uma situação bastante nociva. Mas eu acredito que tem todo esse outro lado que é muito positivo. Legal. E aí, deixa eu pegar essa mesma pergunta para um contexto diferente. A gente falou então disso na pandemia, né? Ou seja, o isolamento pode sim ser algo saudável. Mas aí eu quero puxar essa pergunta para um outro contexto. E no contexto do cotidiano normal, que a gente vinha e que talvez em algum momento a gente vai voltar, em que as coisas são muito frenéticas, qual a importância de momentos de isolamento, de momentos de silêncio, e aí silêncio tanto do ponto de vista real quanto do figurado, né? Qual a importância e com que frequência talvez a gente tem que acessar esses momentos de isolamento, de silêncio? Nossa, extrema importância. E assim, a gente precisa ter acesso a isso diariamente. Diariamente. Quando a gente trabalha, principalmente, um protocolo aí de gerenciamento de estresse, Zelson, uma das coisas mais importantes que a gente trabalha é momentos de relaxamento e meditação. Então, isso é importante. Quando a gente fala aí relaxamento e meditação, tem gente que fala assim, nossa, vou ter que fazer yoga, vou ter que ficar lá. Não, não é isso. É um tempo que você tira para você. É um tempo que você tira que é seu, que você não vai pensar em nada além daquilo que você queira pensar naquele momento.
Então, isso é muito importante. Esse silenciar o mundo lá fora, porque muitas vezes o barulho está aqui dentro. E a gente precisa entender para poder silenciar esse nosso barulho também. Então, precisa diariamente desse momento de silêncio, desse momento de se conectar consigo mesmo, de o que eu gosto, o que eu quero, o que eu estou sentindo. Às vezes é um tempinho de praticando uma respiração melhor, porque normalmente quando a gente está mais ansioso, quando está na correria, a gente nem respirar direito, a gente respira. Né? Tô vendo aqui, eu tô falando, respira, né? Para, com calma. Isso é extremamente importante para a qualidade de saúde emocional, mental e física do ser humano. Precisa, imprescindível. Então, no dia a dia, momentos de respiração, né? De novo, tanto literal quanto figurado, momentos de respiração, momentos de silêncio, pequenos breaks são importantes. E eu imagino, então, também, ao longo de uma trajetória um pouco maior, de um mês, de 6 meses, um ano, momentos também pontuais de pausa, uma semana para quem consegue tirar isso quebrado, né? Ou às vezes emendar um feriado, ou às vezes férias de 15 dias num período, 15 dias no outro, enfim. Então, essas pausas, tanto no dia a dia, pequenas pausas, quanto pausas maiores, num espaço de tempo maior, são essenciais para a gente se manter saudável nesse cotidiano frenético que a gente tem de trabalho, né? Sim, sem dúvida. A gente precisa ventilar, né? Ventilar tudo o que está acontecendo aqui dentro. E a gente só consegue quando a gente abre as portas para esse tempo esse break aí que você falou, né? Vamos dar um tempo, vamos parar. Acho legal a gente falar, porque às vezes eu trabalho muito com as pessoas que vêm com essa demanda do estresse, e a dificuldade desse break aí é o ponto que a gente tem mais dificuldade de trabalhar. Por quê? Não consegue parar. Aí você encontra lá algumas estratégias e algumas coisas que podem ser realizadas. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem ou eu vou tirar um tempo com a minha família, mas eu não desligo meu celular, eu levo meu notebook junto, eu estou lendo um livro que tem a ver com o meu trabalho, eu estou estudando algo que tem a ver com o curso que eu estou fazendo. Então, não é isso. Não adianta eu fingir que eu parei. É uma coisa que tem que ser real, tem que ser consciente, é tomar consciência daquele meu tempo de silêncio. Porque às vezes a gente dá umas desculpas aí no meio e finge que a coisa está acontecendo e não está. Não serve para nada. Então, todo mundo tem que ter muita consciência disso. Tem que ser real. Desligou, total. Achei super legal o detalhe do livro, né? Porque faz sentido. Você está de férias, claro, se desconectar, mas você está lendo um livro da sua área. De alguma forma, você ainda está conectado, né? Completamente, porque enquanto você está lendo, você está pensando lá onde você vai aplicar aquilo que você está lendo no livro. Não, e é interessante porque essas pausas, mesmo as menores ou essas pausas maiores de dias ou semanas, elas inclusive nos tornam... Então, vamos pensar aqui com a mente do workaholic. Elas nos tornam, inclusive, mais eficientes pós-pausa, né? Porque é muito simples. Nós não somos máquinas, mas o funcionamento do cérebro e do corpo é muito parecido. Então, se a gente está só desgastando a máquina, não faz nenhum tipo de parada, uma hora vai dar ruim. Por outro lado, quando a gente para, a máquina, quando volta a produzir, produz de forma mais eficiente. Sim, sem dúvida. O que acontece? Quando a gente está no trabalho excessivo, né, principalmente se a gente falar aí do workaholic, que é uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, e ela está muito o tempo todo ali preparada para a batalha, né? Então, o corpo dela tá recebendo essa informação de que eles têm que estar preparado o tempo todo para qualquer coisa que vai acontecer. Então, é uma pessoa que está em funcionamento o tempo todo, e o corpo também. E aí, quando a gente está num funcionamento já de estresse, a gente tem aí uma inundação de cortisol. E o cortisol faz o quê? Ele vai te deixar tenso, ele vai acelerar batimento cardíaco, ele vai fazer uma transformação fisicamente em você. E aí, para quê? Para dizer assim, não, você tem que estar pronto, ou para fugir, ou para bater.
que é isso que o corpo entende, né? Quando eu tenho um momento de dificuldade, o cérebro manda, opa, perigo, e o corpo entende. Então, eu tenho que fugir ou eu tenho que lutar. Então, ele se prepara. O cortisol prepara. Cortisol e adrenalina prepara o corpo para isso. Então, você imagine uma pessoa que está o tempo todo fisicamente preparado para lutar ou para correr. O corpo não aguenta. Chega uma hora que o desgaste é simplesmente assim, avassalador. Né? E algumas pessoas levam muito tempo para entender isso. Quando chegam a buscar ajuda, já está assim com doenças mais físicas também, não só emocionais, porque o estresse gera muitas coisas. Por que tantos empresários novos que têm uma vida física saudável, vamos dizer assim, praticam esportes e tal, morrem, infartam, têm AVCs? Por conta disso. O corpo não para, a mente não para. E aí ele responde e pifa. Acabou, é a máquina. É como você falou. Acabou. E aí, para reverter isso, é um tempo. Interessante que existem alguns testes, baseados provavelmente em vários estudos, em vários lugares do mundo, diferentes empresas. Eu me lembro de ter lido recentemente um teste da Amazon, em algum país, eu não lembro qual era, justamente de fazer o teste do seguinte, cara, e se, em vez da gente trabalhar 5 dias por semana, a gente trabalhar 4? Vamos ver? E esse teste da Amazon, que eu lembro de ter lido a matéria, mostrava que essas pessoas, esses colaboradores, em 4 dias rendiam exatamente a mesma coisa do que eles rendiam em 5. Então, olha que interessante. Uma pausa um pouco maior, uma flexibilidade, um tempo talvez a mais com a família, de lazer e tal, faz com que, então, em menos tempo, essas pessoas rendessem a mesma coisa que elas rendiam em um dia mais inteiro de trabalho. Interessante, né? Exatamente, porque daí você diminui o nível de estresse dela, né? Diminui essa inundação toda que o corpo sente, a mente sente, e aí ela funciona muito melhor, né? E é isso que as pessoas não entendem, que se eu estiver saudável emocionalmente, se eu estiver saudável fisicamente, o meu comprometimento é melhor, a minha atenção, a minha concentração, o meu foco é melhor. Então, esse é um processo que a gente busca e muito fazer com que os empresários, as pessoas, os seres humanos entendam, né? Que às vezes não é corrida contra o tempo, mas é se dar o tempo para poder ter uma qualidade de vida no trabalho e pessoal que não se descreve de forma alguma. Quem consegue chegar a isso, explica e fala, nossa, não sei como eu vivi tanto tempo daquele jeito. Perfeito.